Nosso convite para você hoje é cante, cante conosco, cante com todo o seu coração, aquele que é digno de todo louvor e adoração. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje um louvor. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje um louvor. Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje um louvor. Louve, 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 exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, 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 exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre.
me chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Ó Deus, seja exaltado para sempre, Senhor. Nós te amamos, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome, Senhor. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre.
cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, Aleluia, Jesus, Ele está vivo. Aleluia. Calma. Sozinha, com meus pensamentos e medos, procuro. Olho ao redor, olho para dentro, busco. Olho para fora e vejo nas cores. Fecho os olhos e sinto. Na brisa que refresca a alma, sinto a paz. Uma paz que não se explica, que não se entende, que surpreende. Olho para o alto, não para mim mesmo, e recebo graça, suficiência, presença. Sei que não estou só, e na esperança que inunda a alma, só sei, só sinto, vai ficar tudo bem. Olá, queridos, boa noite. Meu desejo e oração é que você esteja bem, que a sua família esteja bem e que você esteja desfrutando de tudo aquilo que o Senhor, domingo a domingo, tem reservado para nós quando nos encontramos aqui nesse culto online, nesse culto utilizando essa ferramenta que graciosamente Deus tem disponibilizado a nós e ferramentas que nós temos usado com tanta excelência como temos visto nesse período de música e de adoração. Então, meu desejo é que Deus esteja com você e que Deus abençoe a sua vida. Você tem acompanhado essa série e nós estamos na 9ª mensagem. Hoje será a 9ª mensagem nessa série Muita Calma Nessa Alma. 9ª e última mensagem dessa série pela qual temos passado já alguns domingos. Hoje, 9 domingos conversando sobre esse tema, sobre calma, sobre alma. Nós fizemos isso olhando para a vida de alguns personagens. Nós olhamos para a vida de Davi no Salmo 63, nós olhamos para a vida de Isaías, para eventos na vida de Isaías, no capítulo 6 e também alguns capítulos a partir do capítulo 40. Depois nós olhamos para Paulo em 2 Coríntios, capítulo 4, e alguns domingos nós temos olhado para a vida de Jacó. Hoje terminamos essa série olhando para a vida de Jacó no capítulo 35 do livro de Gênesis. E assim encerraremos a nossa série Muita Calma Nessa Alma. Eu espero em Deus que você, ao longo dessa série, tenha tido experiências de encontrar calma
calma para sua alma, calma que é tão importante e calma que todos nós temos procurado nesse momento pelo qual estamos passando. Eu admiro muito pessoas que gostam de jogos de mesa. Eu admiro muito pessoas que gostam de jogos de tabuleiro. Admiro muito pessoas que gostam de jogos de carta. Mas eu admiro as pessoas, mas eu não gosto dos jogos. Então, não me convide para esses jogos. Eu posso até assistir você jogando, mas não me convide para jogá-los. Eu não gosto de me divertir assim. E essa semana, pensando sobre Gênesis 35, pensando sobre a vida de Jacó, eu acho que eu consegui descobrir o porquê que eu não gosto de jogos de mesa, de jogos de tabuleiro, de jogos de carta. Olhando para toda essa cena, eu acabei descobrindo que as poucas vezes que eu joguei esses jogos, inevitavelmente eu estive naquela situação onde eu ficava uma jogada sem jogar, ou ficava várias vezes sem jogar, porque eu sempre caía nessa bendita casa, ou retirava essa carta que me colocava para fora do jogo. Se não isso, eu caía naquela situação de cair em uma determinada casa que falava que eu deveria voltar tantas casas atrás. Agora, a pior de todas é aquela que quando você está a ponto de ganhar o jogo, você cai em uma bendita casa que diz para você: volte ao início do jogo. Tenho trauma desses jogos. Tenho trauma, não gosto deles. E descobri essa semana que talvez uma das razões seja essa. A minha falta de habilidade ou a minha falta de sorte para concluir bem esses jogos. Na verdade, eu acho que eu nunca ganhei um jogo desse. Então, eu fico com essa crise com esses jogos. O capítulo 35 do livro de Gênesis me fez lembrar disso. Mais uma vez, eu preciso lembrar com você do capítulo 28 do livro de Gênesis. Mais uma vez, eu preciso que a nossa atenção esteja voltada para o capítulo 28. Lá no capítulo 28 do livro de Gênesis, nós encontramos Jacó fugindo da casa do seu pai, porque ele tinha enganado seu irmão, tinha enganado seu pai, estava em fuga, e ele chega num determinado local, um local chamado Luz, Betel, e ele chega ao anoitecer. Naquele lugar ele descansa, e aquele lugar, inicialmente para ele, parecia apenas um lugar de descanso. Mas à medida que a história vai se desenrolando naquele lugar, nós descobrimos que aquele lugar não foi apenas um lugar de descanso físico, mas aquele lugar foi um lugar também de descanso para a alma de Jacó, a alma que estava atribulada, a alma que estava em fuga, a alma que estava agitada. Betel significa casa de Deus. E se há um lugar onde o descanso é certo e garantido, é onde Deus está. Ali em Betel, naquele lugar, Jacó ele encontra sentido para a sua vida. Ali em Betel ele encontra segurança. Então, quando nós olhamos para Gênesis capítulo 28 e lemos o verso 14, o texto bíblico diz assim, Gênesis 28, 14. Deus falando para Jacó: seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste e oeste, norte e sul. Todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e de sua descendência. O próprio Deus, vindo ao encontro de Jacó, trapaceiro, enganador, mentiroso,
Deus vem ao encontro desse homem e reforça, dá a ele aquelas antigas promessas que foram dadas a Abraão, ao seu pai Isaque, e agora estão sendo repassadas a ele. Ali em Betel, Jacó encontra o propósito da sua vida, Jacó encontra o sentido da sua vida, Jacó encontra a razão do seu viver. Por que eu existo? Por que Jacó existe? Jacó iria ser usado por Deus para que os propósitos de Deus fossem cumpridos e realizados. Achou o sentido da vida dele, achou o propósito da sua existência. Ele existia para que os propósitos de Deus fossem cumpridos por meio da vida dele. Ele, em Betel, encontra sentido, razão, propósito para a sua vida. Mas ali em Betel, ele também encontra segurança. Em Gênesis capítulo 28, o verso 15, Deus falando com Jacó, nós lemos assim: além disso, estarei com você e o protegerei onde quer que vá. Um dia trarei você de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que prometi. O próprio Deus, o Deus de Betel, ele está falando com Jacó e dizendo para Jacó: eu vou ser o seu segurança, eu vou proteger você. O que Deus está fazendo aqui, em outras palavras, é Deus está com Jacó, estará com Jacó. Deus vai proteger Jacó, Deus vai levar Jacó e Deus também vai trazer Jacó de volta. Queridos, esse homem em Betel, ele encontra calma para sua alma. Ele encontra descanso, ele descansa o seu corpo, mas ele também encontra descanso para sua alma ali em Betel. De uma certa maneira, em alguma medida, todos nós buscamos isso. Todos nós queremos saber o sentido das coisas. Mais ainda, todos nós queremos saber a razão do nosso viver, o propósito da nossa vida, qual é o sentido da nossa existência. Em alguma medida e de alguma maneira, todos nós buscamos segurança. Você certamente deve lembrar, já deve ter ouvido falar da famosa pirâmide de Maslow, onde ele ilustra a partir de uma pirâmide a hierarquia das necessidades. Se você lembra dessa figura, você lembra que lá na base daquela pirâmide, a primeira necessidade é a necessidade fisiológica. Logo acima está a necessidade de segurança. Jacó, ele encontra segurança em Betel, mas a segurança que ele encontra não está nas coisas. A segurança que ele encontra não está no ter um plano médico, um bom plano médico, um bom seguro de vida, um bom seguro do carro, um bom seguro da casa, uma estabilidade no emprego. A segurança que Jacó encontra não está nas coisas, mas a segurança que Jacó encontra está no próprio Deus. Deus iria usá-lo. Deus iria protegê-lo, Deus iria ser o seu segurança em toda a sua jornada de ida e também na sua jornada de volta. Queridos, você já deve ter percebido, você já deve ter entendido, somente em Deus nós encontramos aquilo que nós tanto procuramos. Somente em Deus as nossas necessidades são supridas. Jacó está fugindo, Jacó não tem mérito, Jacó não tem crédito, Jacó não é um homem honesto, mas Deus vai ao encontro dele e dá a ele sentido para a vida e segurança. Em Gênesis capítulo 28, é o capítulo que a gente poderia dizer: Jacó, fique aí em Betel, porque aí você encontrou calma para sua alma. Não saia mais daí. A grande questão é que ele sai. E ele tinha que sair mesmo, ele está indo na direção de Padã Arã. Só que quando nós estamos olhando agora para o capítulo 34 e capítulo 35 do livro de Gênesis, pelo menos 30 anos se passaram. E agora
aquela calma que Jacó encontra 30 anos atrás, lá em Betel, naquele lugar simples que inicialmente pareceria apenas um lugar de descanso. Aquela calma para sua alma, aquele descanso para sua alma encontrado em Betel, ela foi sendo substituída gradualmente por enormes confusões. Aquela tranquilidade de alma foi sendo substituída. Aquela tranquilidade que ele encontra depois de ter enganado seu pai, ter enganado seu irmão, aquela calma que ele recebe a partir do momento que Deus fala para ele qual é o propósito e o sentido da vida dele. Aquela calma, resultado de Deus ter dito a ele: eu vou te proteger. Aquela calma, ela foi sendo substituída aos poucos por enormes confusões. Nós já vimos algumas delas. Várias vezes Jacó foi enganado por seu sogro. Jacó é aquele homem que se apaixona louca e perdidamente por Raquel, trabalha por ela, mas na verdade, ao invés de ganhar Raquel, ele ganha Lia, e aí então ele passa a ter um relacionamento com Raquel, com Lia, com Bila, com Zilpa, e esses relacionamentos foram relacionamentos difíceis, foram relacionamentos estressantes. A gente vê ali uma disputa, as irmãs brigando, nós encontramos os relacionamentos tensos em todos aqueles relacionamentos. No capítulo 34, o capítulo que olhamos na semana passada, nós encontramos os filhos de Jacó metidos em uma grande confusão. Diná violentada, Simeão, Levi, promotores de uma grande chacina ali na cidade de Siquém, grande confusão. No capítulo 35, capítulo que é o nosso tema hoje, nós vamos encontrar o filho primogênito de Jacó, Rúben, tendo um relacionamento com a concubina do seu pai Jacó, serva de Raquel. Uma grande bagunça. Rúben se deita com a mãe de 2 dos seus meio-irmãos, Dan e Naftali. Que confusão, quanta bagunça, bagunça sobre bagunça, confusão sobre confusão. E queridos, essa história dessa família de Jacó, ela não para aqui no capítulo 35. À medida que a gente vai prosseguindo no livro de Gênesis, nós vamos encontrar os irmãos, os outros filhos de Jacó, vendendo José. Nós vamos encontrar um filho, o filho Judá, tendo relações sexuais com a sua nora, engravidando a sua nora. Bagunça sobre bagunça, confusão sobre confusão. A história de Jacó parece com alguém que está num poço de areia movediça e que quanto mais se mexe, mais vai se afundando. É assim que parece a vida desse homem. Eu acredito que nenhum de nós experimentamos algo parecido com isso, algo tão próximo disso. Mas certamente a gente já experimentou momentos onde parece que o nosso mundo está ruindo, aonde a casa está caindo, aonde os planos, os projetos, os sonhos estão desmoronando. Certamente você já deve ter tido algum tipo de experiência assim, e a grande questão é o que fazer em momentos assim? O que fazer quando os nossos projetos eles estão se dissolvendo? O que fazer quando as nossas intenções, os nossos planos, eles estão ruindo, eles estão desmoronando, eles estão caindo? O que Jacó fez? Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 35, verso 1, Jacó não fez nada, quem fez foi o próprio Deus. Mais uma vez, Deus vem ao encontro de Jacó. Em Gênesis capítulo 35, verso 1, nós lemos assim: Deus disse a Jacó: apronte-se, mude-se para Betel e estabeleça-se ali. Deus mais uma vez,
venha ao encontro de Jacó para ajudá-lo, venha ao encontro de Jacó para cumprir a sua promessa, aquela promessa que Deus fez a ele no capítulo 28. Queridos, Deus fez promessas para Jacó, mas Deus também fez promessas para mim e para você. Deus fez promessas para aqueles que creem em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Uma das que permeiam a minha mente, e eu peço que você faça com que também permeie a sua mente, é aquela promessa lá de Filipenses capítulo 1, verso 6. Aquele que começou a boa obra em nós vai completá-la até o dia da volta de Cristo. Nós não podemos perder isso de mente. Deus está fazendo algo em nós, assim como Ele esteve fazendo na vida de Jacó. Ele está fazendo e Ele não para de fazer. Jacó se depara com Deus ao seu encontro e dando ordens para ele. Vamos, Jacó, apronte-se, levante-se, mude-se para Betel. Estabeleça-se ali. Queridos, nós não podemos nos enganar. Momentos de caos, momentos de desordem, momentos de bagunça, momentos de crise, momentos de pandemia, esses momentos não mudam a gente. Por favor, não se engane que essa pandemia pela qual estamos passando, que depois dela nós seremos diferentes, nós estaremos mudados. Não! A pandemia, a crise, o caos, a bagunça, a desordem não tem o poder de mudar ninguém. Essas situações, esses eventos, eles apenas ressaltam a necessidade que nós temos de um Salvador. Mas essas situações, elas não mudam. O que muda, a verdadeira mudança, a verdadeira transformação, só Deus realiza em nós. Só Ele realiza em nós. Essas crises todas, elas ressaltam apenas o quanto eu e você, o quanto nós precisamos de um Salvador, de alguém que venha ao nosso encontro, trazendo calma para a nossa alma, trazendo tranquilidade para nós, revelando para nós qual é o sentido e o propósito da nossa vida, revelando para nós que nele nós estamos seguros. Não se engane, queridos. De uma certa maneira, esse encontro de Jacó com Deus, ele diz assim: Jacó, volte para onde Deus está. Jacó, volte para Betel. Jacó, volte para Deus. Queridos, somente em Deus nós encontraremos aquilo que nós estamos tanto buscando. Nós olhamos para o verso 2, Gênesis capítulo 35, verso 2 e verso 3, nós lemos assim: Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: joguem fora todos os ídolos pagãos, purifiquem-se, vistam roupas limpas. Vamos a Betel, onde construirei um altar para o Deus que respondeu às minhas orações. Que respondeu às minhas orações quando eu estava angustiado. Bastante atenção. Ele tem estado comigo por onde ando. O que está acontecendo aqui? O que Jacó está fazendo? Qual é a chamada de Deus para Jacó, para mim, para você, para todos nós? Basicamente é: vamos voltar ao lugar de descanso. Vamos voltar ao básico, vamos voltar ao início do jogo. Vamos voltar aonde tem verdadeiro descanso, aonde tem verdadeiro sentido, aonde tem verdadeira segurança. Vamos voltar ao lugar que tranquiliza a nossa alma. A grande questão é que nós vivemos em um tempo onde a questão não é o lugar, a questão é a pessoa. Voltar a Deus, reconciliar-se com Deus. É nele que nós vamos encontrar aquilo que nós estamos tanto buscando. Vamos voltar para Deus. Vamos voltar para o Deus que respondeu às minhas orações quando eu estava angustiado. Olha o que Jacó está dizendo.
Quando em angústia, Deus respondia. Quando com alma agitada, quando com alma bagunçada, Deus esteve sempre comigo. Deus sempre ouviu as minhas orações. Vamos voltar para Ele. Agora, a verdade é que Jacó reconhece que a volta exige algo. Jacó, então, ele reúne a sua família e ele diz para a sua família: jogue fora todos os ídolos pagãos. Do que ele está falando? Você deve lembrar que Raquel, ela roubou alguns ídolos da casa de seu pai. Está lá no capítulo 31, no verso 34. Você deve lembrar que no capítulo 34, os filhos de Jacó fizeram um saqueamento na terra de Siquém. Possivelmente, eles levaram muitas coisas dali. Levaram coisas que cobiçavam, coisas que eles achavam que produzia segurança. Você deve lembrar que eles ficaram naquela região por um certo tempo, talvez por 10 anos, e eles foram se amoldando àquela cultura, eles foram percebendo alguns costumes, e Jacó agora os reúne para dizer: nada disso produz segurança, nada disso produz sentido, nada disso produz calma, joguem tudo isso fora, e Jacó, ele enterra todas estas coisas. Voltar para Betel, voltar para Deus, reconciliar-se com Deus, exige algumas coisas. E Jacó reúne a sua família para dizer: jogue fora todos os ídolos pagãos, purifiquem-se. E aí nós temos que lembrar que no capítulo 34, uma chacina foi promovida pelos filhos de Jacó, Simeão e Levi. Então tem pessoas culpadas ali. Tem pessoas com sangue nas mãos, tem pessoas que precisam ser purificadas. E ele está chamando todos: vamos nos purificar. Jacó, ele reúne a sua família e diz para a sua família: vistam roupas limpas. E ao passar por esse verso aqui, isso me leva ao Novo Testamento, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Em Efésios capítulo 4, do verso 20 a 24, o apóstolo Paulo ele dá a ordem semelhante aos crentes de Éfeso. O apóstolo Paulo dá a mesma ordem para mim, para você, para todos nós. Tirem a roupa suja, coloquem uma roupa limpa. O apóstolo Paulo vai dizer assim: livrem-se da sua antiga natureza. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e suas atitudes. Revistam-se de sua nova natureza. Coloque uma roupa nova, coloque uma roupa limpa. Revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Queridos, o que Jacó está dizendo aqui para os seus filhos, para as suas esposas, o que Jacó está dizendo para todas aquelas pessoas que estão com ele é: nós vamos voltar para Betel, nós vamos adorar a Deus, mas diante dele, diante de Deus, o nosso exterior, as nossas roupas devem ser reflexo do nosso interior. Basicamente é isso. Vistam roupas limpas. Mas, queridos, não adianta nada vestir roupas limpas com o interior sujo, imundo, contaminado. Por isso a ordem é: joguem fora os ídolos, purifiquem-se e vistam roupas limpas. O nosso jeito de se vestir, os nossos trajes, eles devem refletir a beleza da purificação interior, a beleza daquilo que Deus está fazendo dentro de nós. E nós devemos levar isso bem a sério, uma vez que nós estamos servindo a Deus. Talvez você esteja passando por um momento onde você tenha que considerar esse comando. Volte. Não é volte para um lugar, mas volte para Deus. Eu quero dizer para mim, para você, para todos nós nessa noite, que a possibilidade do retorno é certa. A possibilidade de voltarmos para Deus
ela é completamente e plenamente possível, porque Jesus já abriu o caminho para nós, o caminho da reconciliação, o caminho do acerto com Deus. Queridos, é hora de voltar. É hora de voltar e não importa que retorno é esse, não importa se é o seu primeiro retorno ou se é o seu 100º retorno. O importante é voltar. O que eu e você não podemos fazer é nos habituarmos com o pecado, com o distanciamento de Deus. O que eu e você não podemos fazer é acreditar que agora não tem mais jeito, agora não dá mais. Em Deus sempre tem jeito. E a prova disso é o que Deus está fazendo com o próprio Jacó. Queridos, o capítulo 25, que marca o nascimento de Jacó e Esaú, até o capítulo 35, nós estamos falando de 40 anos. E como nós estamos falando de 40 anos, nós estamos falando de uma vida de altos e baixos de Jacó. Nós estamos falando de uma vida de momentos bons e de muitos momentos difíceis, pecaminosos, estranhos. Deus está sempre com ele. Deus vem sempre ao encontro. Talvez você esteja ouvindo isso e pense assim, Denis, então eu vou relaxar. Então não tem problema eu viver em pecado. É claro que tem. O pecado atrasa a nossa vida. O pecado faz com que a gente pare de jogar. O pecado faz com que a gente volte para trás. O pecado faz com que a gente ande para trás. Falar sobre a graça de Deus, falar sobre essa realidade de que Deus vem ao nosso encontro, não significa uma licença para pecar ou para viver em pecado. Obediência e santidade é a nossa responsabilidade. E responsabilidade que é apenas uma resposta de gratidão mediante o Deus gracioso, esse Deus que vem ao nosso encontro, à medida que eu compreendo que eu, sem mérito, o pior dos pecadores, Deus vem ao meu encontro. Por que ele faz isso? Eu não sei por que ele faz, mas ele fez. E uma vez que eu entendo isso, eu respondo a Deus em obediência e santidade. O fato de Deus ser gracioso não significa que eu e você, que nós tenhamos uma licença para vivermos distante dele, para vivermos pecando, para vivermos em pecado. Eu e você não podemos nos habituar com o distanciamento. Eu e você não podemos acreditar que não tem mais jeito. Em Deus sempre tem jeito. Mas, Denis, o que é preciso para voltar? O que é necessário para esse retorno? O que é necessário para essa reconciliação? Queridos, rejeite o pecado. Rejeite aquilo que te afasta de Deus. Rejeite aquilo que te torna escravo, aquilo que nos mantém distantes de Deus, aquilo que nos torna escravos, nós chamamos de pecado. Essas coisas devem ser rejeitadas. O que te afasta de Deus? O que tem afastado você de Deus? O que tem te escravizado? E quando nós falamos em escravizar, nós precisamos lembrar que tudo aquilo que nos escraviza assume o posto de Senhor no lugar do próprio Deus. Por isso que esse tema é delicado e complicado e muito sério na Bíblia. O que tem escravizado você? Tem tantas coisas que nos escravizam. Às vezes a nossa imagem nos escraviza, às vezes os nossos desejos por ter coisas nos escraviza. Às vezes a nossa família nos escraviza, às vezes os nossos amigos nos escravizam. Tudo que nos escraviza assume o lugar de Deus na nossa vida. E essas coisas precisam ser rejeitadas. O que tem te distanciado de Deus? A mentira, a inveja, a ganância, a pornografia. O que tem te afastado? Rejeite essas coisas. Rejeite essas coisas. No livro de Hebreus, você conhece bem o capítulo 11. O capítulo 11
vai falando sobre vários homens do Antigo Testamento, a maneira como eles viveram, a maneira como eles foram fiéis. No capítulo 11 do livro de Hebreus, mais uma vez, a história de Jacó é retomada. E aí então nós chegamos no capítulo 12. No capítulo 12 do livro de Hebreus, nós nos deparamos com o verso 1, que diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, aquele pessoal do capítulo 11, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Capítulo 11, 12 traz a cena, de novo, a história de Jacó e de muitas outras pessoas. O capítulo 11 e o capítulo 12 nos orienta a nos livrarmos do pecado, a nos livrarmos de peso, a rejeitarmos essas coisas que nos distanciam de Deus. Eu quero mencionar algumas coisas aqui que acarretam a nós peso e pecado, pecado e peso, mágoas do passado. Talvez você tenha que se livrar disso. Você tenha que se livrar dessas mágoas, desses ressentimentos. Isso atrapalha a nossa caminhada com Deus. Isso atrapalha a nossa vida com Deus. Livre-se disso e talvez você precise hoje ainda ter uma conversa com Deus. Deus, aquilo que eu ouvi, aquilo que eu vivi, aquilo que aquela pessoa me disse, aquilo que aquele grupo me disse, me machuca, me escraviza, me distancia de Ti. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor tire esse ressentimento de mim. Mágoas do passado, ressentimentos, coisas que nos atrapalham, coisas que nos deixam lentos, coisas que vão nos distanciando, culpa. E aí nós temos que lembrar que o Senhor Jesus, quando Ele morre na cruz, Ele paga o preço pela nossa culpa. Nós não podemos viver culpados. O Senhor Jesus já pagou por isso. Algumas pessoas se sentem culpadas por aquilo que fizeram. Outras pessoas se sentem culpadas por aquilo que não fizeram. Outras pessoas ainda se sentem culpadas por aquilo que fizeram e não deu certo. Outras pessoas se sentem culpadas por besteiras do passado. É comum nós encontrarmos pessoas dizendo: eu fui um péssimo filho, eu fui um péssimo cônjuge, eu sou um péssimo crente. É até um contrassenso aqui, péssimo e crente, né? Essas coisas não combinam, mas tem gente que diz isso. Eu fui um péssimo empregado, eu fui um patrão abusivo, eu fui. Passado passou. Nós olhamos para a vida de Jacó e o comando aqui é: arrependa-se, reconsagre-se, adore o Deus que tem andado com você desde o momento em que Ele te chamou. Arrependa-se. Você não precisa carregar culpa. Você não precisa ficar preso ao passado. Você deveria ter feito, mas não fez. Já passou. Coloca isso diante do Senhor. Pessoas me magoaram. Coloca essas pessoas diante do Senhor. Peça para que o Senhor retire essas coisas de você. O que você não pode é ficar parado. O que você não pode é se acostumar com o distanciamento. O que você não pode é acreditar que não tem mais jeito. Arrependa-se, reconsagre-se, adore ao Deus que tem andado com você. Queridos, nós estamos em um momento que tem sido comum, muito comum, procurarmos respostas. Procurarmos por que tudo isso está acontecendo? Qual é por quê? Por que nesse momento? Qual é o que eu devo fazer nesse momento? Qual é o propósito da minha vida? Qual é o sentido da minha vida? Tem sido comum nesse momento nós procurarmos um mínimo de segurança. O mínimo de segurança para a nossa saúde, o mínimo de segurança para a nossa família, o mínimo de segurança em relação ao nosso trabalho, ao nosso emprego, tem sido comum. Mas a minha oração é que você, que todos nós, tenhamos entendido que calma
verdadeira calma para a alma, verdadeiro sentido, verdadeira segurança está nas mãos de Deus. E nós podemos alcançar o que está nas mãos de Deus, porque Jesus abriu esse caminho para que eu e você cheguemos até as mãos de Deus. Portanto, queridos, em todas essas mensagens, tem um único desejo aqui. Que você, no meio de todo esse turbilhão de coisas, no meio de tudo isso que tem acontecido, que você encontre em Deus verdadeira paz, verdadeira calma, verdadeira tranquilidade. Que em Deus você encontre sentido para a sua vida. Que em Deus você encontre segurança. Que em Deus você experimente de tudo aquilo que Ele tem para você, para sua família, para o seu relacionamento com Ele. Estas coisas, todas estas coisas, estão acessíveis e estão disponíveis porque o Senhor Jesus abriu o caminho para nós. Meu desejo é que você experimente de calma para sua alma, de uma calma que dura, de uma calma que permanece, e que essa calma te aproxime mais do teu Senhor, do Salvador, do Senhor Jesus Cristo, do teu Criador. Que Deus abençoe você.